Quando se fala na família Safra, que é uma das famílias mais ricas do Brasil, é bastante comum que o primeiro nome que nos vem à mente seja o de Joseph Safra. E não é por menos. Afinal, Joseph Safra, ou seu José, como era chamado, chegou a ser considerado o banqueiro mais rico do mundo. O que nem todo mundo sabe, porém, é que seu irmão mais velho, Edmond Safra, realizou feitos ainda maiores que ele, por mais incrível que isso possa parecer. Para você ter uma ideia, Edmond Safra fundou 4 bancos em 3 continentes. Aos 33 anos, ele já era um renomado banqueiro internacional, dono de 2 bancos, o Trade Development Bank, na Suíça, e o Republic National Bank of New York, que chegou a ser um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Inclusive, o famoso Banco Safra foi fundado por Edmond e seu pai, Jacob Safra. Os irmãos mais novos, Joseph e Moise Safra, assumiram o comando alguns anos depois. Considerado por muitos como o maior banqueiro da sua geração, Edmond Safra se tornou bilionário ao construir um império financeiro global. Contudo, enfrentou alguns episódios controversos ao longo da sua carreira. Um deles foi uma batalha judicial que travou contra a poderosa American Express, que espalhou boatos de que Edmond Safra estava envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Sua morte em um incêndio criminoso em Mônaco que aconteceu menos de um mês depois de vender seus bancos por 10 bilhões de dólares, também gerou muita polêmica e virou manchete no mundo todo. E diversas teorias da conspiração foram criadas. Quem teria mandado matar Edmond Safra? Seriam os terroristas palestinos, a máfia da Rússia ou talvez os cartéis colombianos? Se você ficou curioso para saber o desfecho dessa história, assiste esse vídeo até o final. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Mas antes de seguirmos com o nosso vídeo, você já se deu conta de quão importante é proteger sua privacidade e a sua segurança enquanto navega pela internet? Só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas já foram vítimas de roubos de dados pessoais, e esse número só aumenta com o passar dos anos. É aí que entra a Surfshark, que está patrocinando esse vídeo. A Surfshark possui um serviço de VPN que ajuda você a se proteger quando acessa a internet, estabelecendo uma conexão protegida e privada. Isso significa que ninguém, nem mesmo seu provedor de internet, pode ver o que você está fazendo e onde está navegando. Sabe aquelas redes de Wi-Fi públicas que muitas vezes acessamos quando estamos em shoppings e aeroportos? Então, essas redes são uma verdadeira bênção para os hackers. Nós aqui do canal, várias vezes já tivemos que acessar esse tipo de rede para trabalhar ou participar de uma reunião, por exemplo. E para fazer isso de maneira segura, usamos sempre a VPN da Surfshark para nos proteger. Além disso, com o serviço de VPN, a gente consegue acessar mais conteúdos na internet. Isso porque você pode alterar sua localização virtual e driblar aquelas páginas da internet que são bloqueadas geograficamente. Uma mão na roda para quem gosta de buscar as melhores fontes. A Surfshark também oferece um serviço de antivírus e monitoramento de dados com alertas de quando você é exposto a vazamentos de suas informações pessoais. E para você que está assistindo o nosso vídeo, a Surfshark está oferecendo 3 meses de graça para você experimentar o serviço. É só aplicar o cupom de desconto digitando a palavra mercado. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nascido no dia 6 de agosto de 1932, em Aley, uma cidade próxima de Beirute, no Líbano, Edmond Jacob Safra teve uma infância privilegiada. Seus pais, Jacob e Esther Safra, haviam se mudado para Beirute em 1920 em busca de uma vida mais segura. Eles eram de Alepo, uma cidade na Síria que ocupava uma localização importante em uma das pontas da Rota da Seda, funcionando como uma ligação entre a Ásia Central, a Índia, o Extremo Oriente e a Europa. Durante séculos, caravanas cruzando de leste para oeste paravam em Alepo, carregando seda persa, algodão sírio, produtos agrícolas e ouro, o que fez com que a cidade se tornasse a 3ª maior do Império Otomano. Foi nesse contexto que Jacob Safra e outros membros da comunidade judaica prosperaram e permaneceram durante anos em Alepo. Jacob tocava a empresa de câmbio da família junto com seus irmãos, a Safra Freres,
que desfrutava de um ambiente de estabilidade política e favorável aos negócios. Mas as coisas mudaram rapidamente após o final da Primeira Guerra Mundial e a dissolução do Império Otomano. Com um anúncio do governo britânico feito em 1917, que favorecia a criação de uma pátria judaica na Palestina, os sentimentos antissemitas se inflamaram na região. Dessa forma, a família Safra e diversas outras famílias judaicas se mudaram da Síria em busca de segurança. Um movimento que ficou conhecido como a Diáspora de Alepo. Um dos principais destinos escolhidos pela comunidade judaica foi a cidade de Beirute, no Líbano. Nessa época, Beirute, que ficava a cerca de 370 quilômetros de distância de Alepo, era uma cidade importante no Oriente Médio e a capital política e comercial do Líbano. Entre a década de 20 e a década de 40, foi uma era dourada para a comunidade judaica na cidade. Em 1920, no ano que chegou na cidade mediterrânea, Jacob Safra fundou o seu banco, o Banque Jacob e Safra. Entre a década de 20 e a década de 30, Jacob e Esther tiveram 9 filhos, que tiveram uma infância tranquila e puderam desfrutar de todo o conforto proporcionado pela condição financeira privilegiada da família. Edmund começou a trabalhar cedo no negócio da família. Com apenas 8 anos, após a escola, ele já ia direto para o escritório de Jacob acompanhar sua rotina. Dessa forma, aprendeu desde criança como um banco funcionava e como os negócios eram feitos. Também na infância, além das importantes lições de negócios que aprendia com seu pai, Edmund já era fluente em mais de uma língua. Falava árabe nas ruas, francês na escola e hebraico na sinagoga. E anos mais tarde, ainda aprenderia mais 13 idiomas. Sua facilidade com língua e com números fez com que Jacob enviasse Edmund para Milão em 1947 para encontrar oportunidades de negócio para o banco, quando Edmund tinha apenas 15 anos. Morando em um país diferente com apenas 15 anos, Edmund demonstrou outra habilidade que seria muito importante ao longo da sua carreira: a capacidade de se relacionar e fazer contatos. Em Milão, mesmo com pouca idade, construiu uma sólida rede de contatos e realizou diversas operações de arbitragem nos mercados de ouro e de câmbio em nome do seu pai. No período em que Edmund esteve fora, porém, o Líbano foi deixando de ser um ambiente seguro para a população judaica, especialmente depois da fundação do Estado de Israel em 1948. O ambiente hostil aos judeus fez com que a família Safra procurasse um novo lugar para morar. Como Jacob Safra, aos 63 anos, começava a sentir os efeitos de uma série de doenças, a responsabilidade de levar a família para o Brasil ficou com Edmund. E então, no verão de 1954, a família Safra chegou ao Brasil, que na época tinha 63 milhões de habitantes e crescia de forma acelerada. Inicialmente, os Safras escolheram o Rio de Janeiro para morar, e Edmund se mudou de Milão para morar junto com a família no Brasil. Assim como Beirute, o Rio de Janeiro era uma cidade cosmopolita situada entre o mar e as montanhas, com um clima mediterrâneo e uma cultura descontraída. E logo que chegaram, os Safras já foram direto aos negócios. Mesmo sendo um país aberto para os imigrantes, a economia do Brasil era fechada. Como nessa época somente cidadãos brasileiros podiam ser donos de bancos e o comércio de ouro era monopolizado pelo governo, que eram os negócios em que a família Safra era especialista, eles tiveram que encontrar outra área para atuar. Com os recursos da família e uma grande rede de contato na Europa e no Oriente Médio, a oportunidade encontrada por Edmund foi atuar na área de importação e exportação. Na década de 50, o Brasil seguiu uma política de substituição dos importados, que encorajava os fabricantes domésticos e desencorajava as importações. Isso significava que as fábricas brasileiras precisavam de matéria-prima e maquinário que o Brasil não podia produzir. Ao mesmo tempo, o país produzia commodities como café e algodão, que nas circunstâncias certas podiam encontrar mercados lucrativos do outro lado do oceano. Sendo assim, em julho de 1954, Edmund fundou uma empresa chamada Algobras Indústria e Comércio de Algodão Limitada, em um escritório localizado na Avenida Rio Branco, a principal via comercial do Rio de Janeiro na época. Pouco tempo depois, mudou o nome da empresa para Expansão Comercial Sul-Americana S.A., ou ECSA, e assim passou a negociar os mais variados tipos de mercadorias, como máquinas e produtos químicos, que eram escassos no Brasil e abundantes em países como a Alemanha Ocidental, Hungria e Iugoslávia. Já no ano seguinte, em 1955, Edmund fundou mais uma empresa, a Safra Importação e Comércio. Além da nova empresa, Edmund e a família também decidiram se mudar para São Paulo, em função do forte crescimento econômico da capital paulista na época.
Como se não bastasse as duas empresas no Brasil, em 1956, Edmund decidiu criar mais um negócio. Só que dessa vez, em Genebra, na Suíça. Essa empresa era a Sudafim, uma empresa especializada em comércio internacional e que era irmã das empresas de São Paulo e de Beirute. Em pouco tempo, Edmund Safra criou uma rede global de empresas que comercializavam os mais diversos tipos de produtos. Relógios suíços, agulhas alemãs, colheitadeiras e até camarões congelados que eram enviados de Hong Kong para os Estados Unidos. Tudo isso era negociado pelas empresas de Safra. Mesmo com o enorme sucesso de suas operações comerciais, Edmund Safra ainda não estava satisfeito. Ele queria mais. Seu próximo passo foi abrir um banco na Suíça. Genebra, 21 de abril de 1960. Essa foi a data em que Edmund Safra, com apenas 27 anos, recebeu a licença bancária para transformar a Sudafim em um banco. Nascia assim o Trade Development Bank, o TDB, uma jogada ambiciosa de um jovem judeu libanês com passaporte brasileiro. Mesmo sendo um visitante regular de Genebra desde 1948 e possui conexões importantes na cidade, Edmund sabia que desafiar o feudo histórico dos private banks suíços não seria uma tarefa fácil. Ainda assim, percebendo a oportunidade, ele foi em frente. Graças à neutralidade política da Suíça, seu estrito regime de sigilo bancário e a sua grande estabilidade, Genebra atraía muito capital de pessoas ricas do mundo todo que queriam proteger o seu patrimônio. Sheiks sauditas do petróleo, industriais italianos e empresários sul-americanos sofrendo com a inflação e a instabilidade política estavam entre os principais clientes dos bancos suíços. Mas havia um outro perfil de clientes que chamou a atenção de Edmund. Quando os judeus começaram a sair de países como o Líbano, Egito e Marrocos, eles tinham poucos lugares em que confiavam para guardar o seu dinheiro. Os bancos judaicos na Europa eram muito pequenos, e os grandes como a UBS na Suíça não recebiam muito bem esse tipo de clientes. Edmund Safra, por outro lado, tinha ótimos relacionamentos com famílias judaicas de diversos países, especialmente entre os judeus sefarditas. Dessa forma, o TDB acabou sendo o principal destino do capital dessas famílias, que tinham grande confiança em Edmund Safra. O banco cresceu rápido e logo abriu filiais em Paris, Buenos Aires e Milão. No Brasil, o TDB usava o mesmo escritório do Safra S.A., que posteriormente se transformaria no Banco Safra, em São Paulo. Mesmo com os depósitos crescendo de forma acelerada, o TDB continuou focado apenas nos negócios que conhecia profundamente: negociação de ouro, moedas e empréstimos de baixo risco, principalmente para instituições e multinacionais. Edmund evitava os negócios de hipotecas e empréstimos pessoais porque achava arriscado demais. Assim, ele só emprestava dinheiro para quem realmente tinha condições de pagar o empréstimo. E sempre com garantias. Entre alguns clientes do TDB estavam usinas siderúrgicas na Colômbia, financeiras argentinas e até as operações da Mercedes e da Cummins no Brasil. Além dos negócios realizados na Suíça e no Brasil, Edmund começou a forjar laços pessoais e profissionais em uma nova fronteira: os Estados Unidos. Inclusive, foi através de um de seus contatos em Nova York que Edmund conseguiu um estágio para o seu irmão mais novo, Joseph Safra, no banco Bear Stearns e depois no Bank of America em 1961. Quanto mais Edmund se aproximava do mercado americano, mais ele pensava que deveria aumentar sua presença no país. Então, em 1963, com 31 anos e já pertencente à elite bancária global, Edmund começou a planejar sua entrada nos Estados Unidos, a maior economia do mundo. A oportunidade era enorme. Os Estados Unidos ofereciam a combinação perfeita para empreendedores financeiros: uma classe média grande, próspera e ávida para consumir. Tudo isso embrulhado em um sistema bancário regulado, no qual o governo garantia os depósitos e o Banco Central supervisionava cuidadosamente as transações. Além disso, Nova York, que foi a cidade escolhida por Edmund, tinha uma grande comunidade de judeus sírios, entre os quais ele seria bem-vindo. Sendo assim, Edmund desembarcou em Nova York em 1964 e começou a trabalhar para executar seu plano. O primeiro passo foi conseguir a licença bancária. Então, acionou seus contatos e conseguiu uma reunião com James Saxon, o então controlador da moeda e que era responsável por ceder as licenças para as instituições financeiras. Perguntado sobre qual seria o nome do banco, Edmund respondeu
Republic National Bank of New York. Segundo ele, esse foi o nome mais americano que ele conseguiu pensar. Dessa forma, dificilmente os clientes americanos pensariam que o banco fosse de um banqueiro libanês, naturalizado brasileiro e que morava na Suíça. Confiante de que conseguiria a licença bancária, o próximo passo de Edmund foi procurar um local para a sede do banco. Como ele queria um lugar que servisse tanto de sede comercial quanto sua residência, Edmund acabou comprando um edifício inteiro de 10 andares na Quinta Avenida em julho de 1964, por cerca de $1 milhão. No prédio de estilo europeu, construído em 1902, ficava a Knox Hat Company, uma tradicional fabricante de chapéus americana. Segundo uma lenda, Edmund Safra foi comprar um chapéu e acabou comprando o prédio inteiro. Se isso é verdade ou não, não temos como saber. O que se sabe é que logo após comprar o belíssimo prédio, Edmund investiu mais $2 milhões em uma reforma. Os primeiros 8 andares ficaram destinados para as operações do banco, com a agência no térreo e os escritórios para funcionários nos outros andares. No 9º e no 10º andar ficava o luxuoso apartamento de Edmund, que estava passando cada vez mais tempo em Nova York. Na manhã de segunda-feira, de 24 de janeiro de 1966, o então senador Robert F. Kennedy cortou a fita cerimonial e inaugurou formalmente o edifício, com o slogan "Um novo banco com quase um século de existência". O Republic abriu 1.200 contas no seu primeiro dia. Para ganhar mercado, em 1968, o Republic se aproveitou em uma brecha na regulamentação e criou uma campanha de marketing histórica. Pela lei, os bancos eram proibidos de oferecer incentivos maiores que uma pequena quantia aos clientes. Uma prática muito comum na época, quando os bancos ofereciam brindes como torradeiras ou panelas para quem abrisse uma conta. Contudo, a regulamentação não falava nada sobre o que o banco poderia oferecer para quem indicasse o banco para outra pessoa. Assim, o Republic começou a fazer anúncios que dizia: traga seus amigos e ganhe uma TV. O sucesso da campanha foi imediato e logo se formaram filas na porta da agência do Republic. Com o sucesso da campanha, os depósitos do Republic cresceram 43% em 1969 e mais de 50% em 1970. Enquanto Edmund se dividia nas operações do Republic em Nova York e no TDB na Suíça, seus irmãos Joseph e Moise cuidavam das operações no Brasil. Em 1972, Edmund deu mais um passo importante na carreira como banqueiro e abriu o capital do TDB na Bolsa de Londres. Aos 40 anos, Edmund Safra já era um banqueiro respeitado na comunidade bancária internacional e ao longo da década de 70, suas operações cresceram de forma significativa, mesmo com sua abordagem cautelosa na hora de fechar negócios. Só para você ter uma ideia, em 1977, 90% dos empréstimos do TDB foram para bancos e agências governamentais, sendo que muitos deles eram garantidos pelo FMI. Edmund sempre dizia às pessoas que a sua filosofia, baseada nos ensinamentos de seu pai, era: ganhe apenas $1 por dia, mas ganhe todos os dias. E foi justamente com essa consistência de ganhar sempre e manter riscos calculados que tornou os bancos de Edmund em uma fortaleza financeira. Algo que seria útil nos momentos de turbulência que ele enfrentaria nos anos seguintes. A vida de Edmund Safra era um sucesso sob todos os aspectos. Profissionalmente, o banqueiro havia fundado do zero 2 bancos que em 1981 somavam $12 bilhões em ativos. Detalhe, um deles era em Nova York e o outro em Genebra. No âmbito pessoal, Edmund estava muito feliz com seu casamento com a brasileira Lili Monteverde, viúva do empresário Federico Monteverde, o fundador da rede de varejo Ponto Frio. Vale lembrar que o relacionamento de Edmund com Lili não foi bem aceito pela família Safra, especialmente por seus irmãos, Joseph e Moise, porque Lili não era sefardita e já tinha filhos. Mesmo assim, Edmund seguiu em frente e em 14 de junho de 1976 se casou com Lili em Genebra, numa festa com cerca de 250 convidados. Aqui, só uma curiosidade: de acordo com o jornal britânico Financial Times, o acordo pré-nupcial de Edmund Safra tinha mais de 600 páginas. Mas, voltando aos negócios de Edmund, mesmo com tudo dando certo em sua vida, ele começou a ficar preocupado com o cenário que estava se desenhando. Edmund era conhecido por ser paranoico e muito supersticioso.
E então, no início da década de 80, mesmo com a solidez dos ativos dos seus bancos, ele sentiu que deveria reduzir ainda mais o risco das suas operações. Com o México dando o calote na sua dívida externa, a Inglaterra em guerra com a Argentina pelas Malvinas e a França nacionalizando as empresas e minando a confiança dos empresários, em 1982, Edmond decidiu buscar por segurança. Mesmo com os mercados emergentes como o Brasil, México e Venezuela respondendo por menos de 10% dos ativos do TDB, Edmond não queria correr o risco e então decidiu vender o banco para uma instituição financeira de peso. Sendo assim, em 1983, ele vendeu o Trade Development Bank por 550 milhões de dólares para a American Express, uma das maiores instituições financeiras do mundo. Como parte do acordo, Edmond seria o presidente do conselho e o CEO da American Express International Banking Corporation em Genebra, recebendo 175 milhões de francos suíços em dinheiro e o restante em ações da American Express, o que fez com que Edmond se tornasse o maior acionista individual da empresa na época, com quase 2% das ações em circulação. O acordo, no entanto, foi um desastre, e o casamento entre Edmond Safra e a American Express durou apenas um ano devido aos diversos conflitos entre o banqueiro e os executivos da empresa. Como se não bastasse o relacionamento complicado entre as duas partes, quando o Edmond foi abrir um novo banco em 1988, logo após o fim do período de não competição assinado por ele, os executivos da American Express fizeram algo inacreditável. A American Express sabia que seria muito difícil competir com Edmond Safra no mercado de private banking na Suíça. E então, com o objetivo de atrapalhar os planos de Edmond, alguns executivos iniciaram uma campanha de difamação. Todo o mercado sabia o quanto a reputação de Edmond Safra era importante para ele. Sendo assim, a American Express começou a implantar boatos de que o banqueiro libanês estava envolvido com o tráfico de morfina e lavagem de dinheiro dos cartéis colombianos. O objetivo da campanha era manchar a imagem de Edmond e fazer com que o governo suíço não liberasse a licença bancária para o seu novo banco. Edmond ficou furioso com os ataques à sua imagem e montou uma equipe de advogados e investigadores para saber quem estava implantando todas essas mentiras na imprensa internacional. No final, foi descoberto que um sujeito chamado Tony Greco, que estava sendo pago pela American Express para implantar essas histórias em revistas e jornais na França, na Itália, no México e até na Argentina. Quando o escândalo foi descoberto, o CEO da American Express, Jim Robinson, concordou em fazer um pedido público de desculpas e pagar uma indenização de 8 milhões de dólares para Edmond Safra, que doou o valor para instituições filantrópicas. Inclusive, tem um livro que só fala sobre esse escândalo envolvendo a American Express e o Edmond Safra. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Mas voltando aos negócios de Safra, a campanha de difamação da American Express não funcionou e em 1988 Edmond fundou seu terceiro banco, o Safra Republic Holdings. Agora, Edmond Safra estava de volta ao jogo e seu império bancário global estava mais conectado do que nunca. No Brasil, o Banco Safra seguia crescendo sob o comando dos irmãos Joseph Mois. Nos Estados Unidos, o Republic já havia se tornado o 11º maior banco do país, com cerca de 29 bilhões de dólares em depósitos. Com a chegada dos anos 90, a economia global passava por uma série de mudanças, como a queda da União Soviética, o aumento da participação da China no comércio internacional e a aprovação do acordo comercial NAFTA. Agora, a tendência era de maior integração financeira e comercial entre os países, o que de certa forma diminuía as oportunidades de arbitragem que Edmond operava. Mesmo diante de um novo cenário, ele continuou encontrando formas de ganhar dinheiro. Uma delas foi em 1995, na Rússia, quando investiu cerca de 25 milhões de dólares e se tornou sócio do investidor Bill Browder, em um hedge fund chamado Hermitage Fund, focado em comprar ações de empresas russas. Contudo, sua saúde começou a se deteriorar. Edmond foi diagnosticado com mal de Parkinson, uma doença neurológica degenerativa que afetaria profundamente tanto o seu quanto o futuro de seus bancos. Como não teve filhos e seus irmãos estavam ocupados tocando a operação do Banco Safra no Brasil, Edmond se convenceu que não teria outra alternativa a não ser vender seus bancos. Dessa forma, Edmond e seus executivos começaram a dar andamento no processo de venda. Entre os potenciais compradores que mostraram interesse, logo um se destacou, o HSBC.
Edmond queria evitar os erros da venda para American Express e vender seus bancos para uma instituição financeira segura que tivesse condições de pagar pela aquisição em dinheiro. Como a HSBC tinha 5.000 escritórios em 79 países e mais de 483 bilhões de dólares em ativos na época, o CEO do banco, John Bond, aceitou comprar os bancos de Edmond Safra em 1999 por 10 bilhões de dólares em dinheiro à vista. Porém, infelizmente, uma tragédia estava prestes a acontecer. Devido à sua saúde fragilizada, Edmond Safra decidiu se mudar para um apartamento em Mônaco. Até então, Edmond e Lily se dividiam entre suas diversas propriedades. O casal possuía apartamentos em Nova York, Londres, Paris e Genebra. Além dos apartamentos, eles também eram os donos de uma propriedade lendária localizada na Riviera Francesa, a La Leopolda, avaliada em 750 milhões de dólares e que já foi considerada a mansão mais cara do mundo. O novo apartamento, de 1.600 metros quadrados, nos últimos 2 andares do edifício La Belle Époque, em Monte Carlo, Mônaco, oferecia tudo o que eles precisavam: fácil acesso a lojas, restaurantes, assistência médica e segurança. Conforme sua saúde foi se deteriorando, Edmond precisou de uma equipe de enfermeiros em tempo integral. Aparentemente, tudo ia bem, e Edmond já estava planejando quais seriam os seus próximos passos. Dos 10 bilhões de dólares da venda para o HSBC, ele receberia 3 bilhões de dólares em dinheiro e teria que colocar esse valor para trabalhar. Até que o inesperado aconteceu. Na madrugada de 3 de dezembro de 1999, um enfermeiro chamado Ted Maher acordou Edmond, informando que um intruso havia entrado no apartamento e orientou que ele se escondesse no closet. Ele também disse que tinha sido ferido pelo assaltante. Com a ajuda de outra enfermeira de plantão, chamada Vivian Torrent, eles se trancaram no closet e ligaram para Lily Safra, que dormia em um quarto separado. Imediatamente, Lily avisou a equipe de seguranças da família que estavam na La Leopolda a cerca de 15 minutos de Monte Carlo, enquanto os seguranças, que eram basicamente veteranos do Mossad, iam até um local, um incêndio começou a se espalhar por todo o apartamento. Depois de 3 horas com os bombeiros e a polícia de Mônaco tentando controlar o fogo, Edmond Safra e a enfermeira Vivian Torrent foram encontrados mortos em virtude da inalação de fumaça. Durante as primeiras 24 horas da morte de Edmond Safra, as circunstâncias permaneceram um mistério. Como que os assaltantes teriam conseguido entrar em um apartamento com um sistema de segurança praticamente inviolável, com vidros blindados e câmeras por toda parte? Logo, a verdade veio à tona. Na verdade, não teve nenhum intruso. Tudo não passava de um plano do enfermeiro Ted Maher. Sua ideia era fingir que o apartamento tinha sido invadido para que ele salvasse Edmond Safra e ele saísse como um herói. Mas na prática, deu tudo errado. Na segunda-feira de 6 de dezembro, Maher confessou que foi ele que começou um incêndio e ele mesmo havia se ferido com uma faca, para deixar a história mais realista. A notícia chocou o mundo na época. Mesmo com a confissão de Maher, as teorias da conspiração começaram a surgir. Alguns alegavam que a máfia russa, inimiga de Edmond e Bill Browder, era responsável pelo crime e que a história estava muito mal contada, porque Maher assinou sua confissão em francês sem saber o que estava assinando, visto que ele era americano e não sabia francês. Outros achavam que eram os cartéis de drogas que, segundo a campanha de difamação da American Express, lavavam dinheiro com Edmond Safra. Segundo a justiça, porém, a culpa do crime foi realmente de Ted Maher, que foi condenado a 10 anos de prisão em dezembro de 2002. No dia 31 de dezembro de 1999, o HSBC fez o pagamento da aquisição dos 2 bancos de Edmond Safra, um total de mais de 10 bilhões de dólares. Os 3 bilhões de dólares de Edmond ficaram para sua esposa Lily Safra e para a Fundação Edmond J. Safra. Após a transação, os bancos de Edmond se transformaram no HSBC Republic Bank. Mas e você? O que achou da história de Edmond Safra? Já conhecia? Esse vídeo foi baseado no livro A Jornada de um Banqueiro, do jornalista e historiador Daniel Gross. Caso você queira se aprofundar na história, vamos deixar o link na descrição desse vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça.
Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.